clima está mudando. Aquecendo, para ser mais exato. Inundações no deserto do Saara, uma frequência absurdamente maior de furacões classe 5 no Caribe, desastres climáticos aqui no Brasil e, para quem vive em um veleiro como eu, é algo que causa muita preocupação, obviamente. Mas o primeiro passo para resolver algo, ou pelo menos se precaver, é entender o problema. É claro que a dinâmica de como funciona o clima é algo extremamente complexo e que os seres humanos só foram capazes de entender o suficiente ao ponto de conseguir fazer previsões bem-sucedidas na história recente da humanidade. Na prática, para conseguir ter um uso efetivo há poucas décadas. Para nos ajudar a entender um pouco melhor isso, eu vou falar com o Giovanni Doliffe, doutor em meteorologia pelo INPE e pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Que além disso é velejador e tem o canal e perfil do Instagram também, #Sal, que é referência em meteorologia para os velejadores brasileiros. Muitos de vocês já conhecem ele. Pô, eu quero fazer grandes viagens, e acho que muita gente também que assiste o canal gostaria de um dia e tal, e você vê, muita gente falando quanto o clima tá mudando, né, e há essa questão se é antropogênico, né, se somos nós que estamos provocando, ou se é uma questão né, natural, mas, as medições estão aí, né, você vê o Amir Klink falando que mudou já de quando ele fez as viagens, enfim, como é que vai ser essa minha viagem, e é de todo mundo que está assistindo quer fazer daqui para frente, o que a gente precisa estar ligado, né, de diferente nessas variações. Por exemplo, a temporada de furacões de repente vai mudar ou não? Isso significa muito mais do que para quem está na Terra, né? Para quem está na Terra, uma mudança no tempo não mexe na sua base, né? O chão não se mexe. Quem está no mar mexe e pode mexer muito, né? Algumas coisas a gente percebe que está mudando já. Por exemplo, eu faço apoio a travessias do pessoal que vai do Brasil para a África, né? E a gente percebeu nos últimos anos que a posição da Alta de Santa Helena, que é quem influencia isso, né? Estava bem diferente, cara. Ela estava bem mais para sul do que nos anos anteriores que eu fazia esse apoio, né? E a posição da Alta de Santa Helena, ela é resultado de uma circulação global do planeta, né? O ar quente na região do Equador sobe e esse ar quente não vai para o espaço, ele tem que descer em algum lugar. E esse ar desce nessa latitude de 30 graus, não só aqui no Atlântico Sul, mas em volta de todo o planeta e também no hemisfério norte, né? Então a gente percebe que essa circulação está se alargando. Essas altas subtropicais estão indo mais em direção aos polos. E isso faz com que a parte do ar mais frio polar esteja um pouco mais contraído. Tem até alguns índices climáticos que medem isso, né? Tem o tal do SAM, que é Southern Annular Mode, modo anular sul, que é esse anel em volta do ar frio que está na Antártica, né? Em alguns momentos ele se expande, se contrai, e isso empurra essas altas mais para norte, mais para sul. Então é esse empurra, né? Esse braço de ferro entre regiões mais quentes e regiões mais frias, que a gente percebe que está se modificando, né? Isso está influenciando também no continente. A gente esse ano viveu uma seca bem severa no Brasil, e essa seca também tem a ver com essa circulação. Porque onde o ar desce, e isso acontece na Alta de Santa Helena, né? É secão lá no meio. A gente tem a ilha lá de Santa Helena, né? Muito seco, não chove lá, né? E no meião do Atlântico é um pouco contraditório a gente falar que no meio do oceano é seco, né? Mas são regiões onde o ar desce, então não forma nuvem. Para formar nuvem, o ar tem que subir, que acontece na região equatorial, mas nos trópicos menos. Nem falei, né? Mas agora falando, essa descida de ar, ela inibiu a chuva aqui no Brasil e na Amazônia, por isso que a Amazônia vive essa seca extrema aí, o Brasil também, né? Viveu uma grande seca. Mas ela é responsável pelos desertos que tem em torno do planeta, e os principais deles estão nessa faixa de latitude de 30 graus. Tem o deserto do Atacama, aqui na América do Sul, tem o deserto do Kalahari, lá na África. Se a gente for para o hemisfério norte, o grande exemplo é o Saara, que fica nessa faixa de latitude. Então, uma circulação simples, né, que a gente está acostumado no nosso planeta, e ela modula o clima em várias regiões, ela então está se modificando. E aí, eu falei do Saara, né? Esses dias eu vi uma imagem impressionante de alagamento, mais do que alagamento, né? Inundação na região do Saara. Esse excesso de água no sul do Saara e essa falta de água na Amazônia
As duas estão conectadas por esse mecanismo que eu expliquei, né? Dessa célula de circulação de ar quente subindo no Equador e esse ar descendo nos trópicos. E isso nos ventos também. Então, quem está navegando ali entre Europa e Brasil, por exemplo, passa pelo meio dessa circulação. E o meio dessa circulação é uma região que tem um nome que eu acho que é bem propício. O nome dela começa com zona, porque, de fato, as condições meteorológicas ali são uma zona, uma bagunça mesmo, que é a caótico, zona de convergência, né? Intertropical, né? É uma região que tem que ser cruzada por barcos, aviões, né? Inclusive já teve até acidentes aéreos nessa região também. Então você está entre áreas de calmaria e áreas de tempestades, é uma zona. E a posição dessa zona, né, ela está mudando. E a posição dela, desse sistema, que indica para a gente que essa célula de circulação está mudando. Então, onde ela está, tem chuva. Ela geralmente fica próxima do norte da Amazônia, ajuda a ter chuva na Amazônia, né? E não chega até o Saara. Mas os oceanos estão tendo uma mudança na temperatura. Então, nessas regiões vai ter mais chuva, onde o oceano está mais quente. Mas se o ar sobe, em algum lugar ele vai ter que descer, né? Vai ter que descer. E onde ele descer, ele vai inibir a chuva, dificultar a formação de nuvens. Então a gente está tendo no nosso planeta um aquecimento mais acelerado nos oceanos do hemisfério norte. Particularmente a gente está falando do Atlântico, né? Olha a conexão, como é que é interessante, né? Essa zona de convergência é perto dela que nascem os furacões, a maioria deles, não todos, mas boa parte deles que vão depois para o Caribe, Estados Unidos. E a gente está vendo, olhando o histórico de furacões, né, a gente vê que a gente está tendo a maior frequência de anos com furacões mais poderosos. Esse ano a gente teve 2 furacões de categoria 5. Né? Isso é uma coisa que não é muito comum. No histórico de furacões desde 1950, isso só aconteceu outras 5 vezes, de você ter 2 furacões de categoria 5 no mesmo ano. E olha só, eu vou citar os anos, aí fica evidente como essa frequência está aumentando. O primeiro deles foi em 1961. Né? Depois, a gente só foi ter outro ano desse em 2005. Foi o ano do Katrina, tá? O Vilma, Katrina, foram 2 categorias 5. Né? O Vilma, aliás, foi o que teve a pressão mais baixa já registrado na história. Bom, aí teve logo em seguida 2007 de novo. Veja, 1961, aí depois 2 na mesma década. Aí veio 2017, 2019 e agora 2024. E uma coisa que frequentemente eu escuto, assim, por exemplo, mas as medições hoje melhoraram, por isso a gente está detectando mais. Mas o furacão, eu acho que, desde a década de 50, 60, já é muito bem registrado, pelo menos, né? Sim, justamente essa histórico não vai tão para trás no tempo, justamente para não ter muita mudança em termos de tecnologia. Né? Então, naquelas décadas ali, a tecnologia começou a ficar melhor. Os satélites vieram mais para o final da década de 70. Tá? Então, esse efeito, sim, tem. Quando a gente olha só os mais poderosos, os categoria 5, então esses são mais identificáveis. Né? Se a gente olhar o número total de tempestades, aí sim, pode ser que naquelas décadas, né, a gente não tinha um satélite com a resolução de hoje em dia. Então, as coisas são mais detectadas e a informação de que elas estão existindo espalha muito mais rapidamente para um número muito maior de pessoas. Né? Na percepção pública, assim, né? Mas eu acho, né, cara, que um furacão classe 5 não passa batido, pelo menos desde a década de 60. É meio improvável, assim, que um furacão classe 5 aconteceu e não foi registrado no Caribe, tão perto dos Estados Unidos. Mas tem um fato também, nem todos atingem terra, causam estrago. Tem alguns que se formam no oceano e se dissipam no oceano mesmo. Né? Então esses ficam menos gravados na memória das pessoas, ficam mais no centro de meteorologia. Né? Mas de qualquer forma, você falou, né, 61 foi, aí depois só em 2000 e pouco, né? 2005, 2007. E nos anos 80, 90 ou início de 2000, a gente tinha amplas condições de medir um furacão classe 5 com satélite, né? Sim, mesmo assim, exatamente. Mesmo com essa dúvida que é razoável e certo, a gente ter sempre dúvida, né, na ciência, mesmo assim é bastante evidente que aumentou o ritmo dos furacões, né?
Sim, sim. Aumentou a quantidade dos furacões, a frequência de furacões mais poderosos, né? São Sim. furacões que seriam detectados tranquilamente. Tem coisas que você precisa de método para enxergar, né? Ou instrumentos, coisa assim, porque às vezes fica assim, mas fez um frio esse ano, e aí, tipo, estão falando que o mundo tá aquecendo, mas, pô, olha o frio que fez na cidade tal, né? Só que não é isso, né? Assim, é na média o que tá subindo como um todo. Não quer dizer que não existam Sim, dias frios, né? Ou então perfeito. pode ser que tenha um país, pode ser que tenha uma região que até vai esfriar, mas o resto todo tá aquecendo. É meio por Tem, aí, né? tem. Assim, Esse ano o inverno aqui na metade sul da América do Sul, Argentina e Chile, foi bem mais frio do que a média. Eu lembro de ver notícias de ovelhas, né, de criações lá na Argentina, na Patagônia, congeladas lá, aves congeladas do frio. Então foi um inverno extremamente rigoroso na metade sul da América do Sul, né? Então mudanças nas correntes oceânicas causam mudanças climáticas muito mais bruscas do que qualquer movimentação na atmosfera, né? Então, essas noções quantitativas a gente precisa ter em mente quando a gente vai pensar sobre o assunto, até vai opinar sobre o assunto, né? O Brasil é um país que tem boa parte da sua economia girando em torno do agronegócio, né? Da agropecuária, né? Então, agricultura e pecuária. São duas atividades altamente influenciadas pelo clima, né? Esse ano a gente teve essa seca severa, e não é só a parte de produção agropecuária, você tem também toda a logística. Na região norte, os rios estão com nível muito baixo, e muitos rios são usados para escoamento, inclusive de safra, de soja, né, do centro-oeste e tal. Então, você mexer com a navegação, você está mexendo com a logística de escoamento dessas safras também, né? Então, são vários impactos de diferentes maneiras que modificam. E a gente tem esse enorme potencial agrícola e pecuário, né? E a gente tem que aproveitar isso, mas tem maneiras da gente fazer isso de uma forma uma convivência mais harmônica com a questão do clima no planeta, né? E muitas vezes se coloca assim, ó, tipo, a gente não pode voltar para a Idade da Pedra, ou não sei o que lá, né? Tipo, eu vejo assim, ó, são duas coisas separadas, né? Tipo, uma é o que está causando isso. Essa é uma questão, né? Outra questão é o quanto isso impacta a gente ou o que a gente precisa fazer. É outra questão. O fato de ser doloroso pra gente mexer em alguma coisa não muda o fato do que é. Não é parar a vida industrial que a gente tem, ninguém propõe isso, acho, né? Tipo, a gente parar de ter carro, ou parar de ter agricultura moderna, acho que ninguém propõe isso, eu não conheço ninguém. A questão é se adaptar, né? Tipo, talvez energias mais renováveis, ou até motores a combustão que sejam mais eficientes e com melhor regulação, ou que, né, algumas elétrico também, né? Mas eu acho que às vezes fica muito extremo o debate, assim, não ter um meio termo, né? Você falou uma coisa interessante, né? Que é a gente olhar para as coisas e perceber e fazer a leitura das coisas de uma forma que você analise apenas os fatos em si, né? E não se deixe desviar pelo que você gostaria de acreditar ou pelo que se encaixaria numa dada ideologia que você tem, ou que te traria benefícios econômicos ou sociais, né? Então, para a gente de fato ir atrás do que acontece, da verdade, a gente precisa se afastar um pouquinho dessas questões que tendem a desviar nosso olhar, né? Tende a fazer com que a gente enxergue mais umas coisas do que outras, né? É claro que a ciência é feita por seres humanos, e seres humanos não são perfeitos, tem o seu lado emocional, psicológico, tem essas tendências, esses desvios, né, que fazem parte. Mas ao longo da história, a gente tem uma construção de fatos, de afirmações, descobertas, até que na época pareciam ser eles os céticos, né? Eles os que iam contra o que se pensava naquela época, né? Então a gente tem um dos primeiros que começou a levantar essa questão de que atividade industrial poderia levar ao aquecimento do planeta foi um sueco. Isso
Faz tempo pra caramba, foi em 1896. Bom, e aí mais pra frente teve gente já mais conhecida, mais famosa, trazendo esse assunto para o público que estava no poder e podia tomar decisões e que isso teria uma repercussão internacional. Então, no Congresso americano, em 1985, a gente teve o Carl Sagan, né, conhecido de todos, e na época já era muito famoso, né, chamando a atenção para esse fato. Então não era uma coisa que estava apenas mais só no meio científico, no meio acadêmico, né? Já estava indo para o grande público, políticos, tomadores de decisões. E aí ele afirmava, então, que o efeito estufa, né? Então ele explicou esse efeito estufa. A maneira como ele colocou ali, de forma muito simples, até para mim ajudou a encaixar mais algumas peças do quebra-cabeça, né? Então ele mostra que a gente, né, o planeta tem a temperatura de acordo com a energia que chega do Sol, mas se não tivesse atmosfera, a nossa temperatura seria próxima de zero ou até negativa a temperatura média do planeta, né? O que dificultaria a nossa existência, né? Ela absorve parte desse calor e emite de volta para a Terra, né, como se fosse um cobertor, né, que deixa passar o calor do Sol, mas não deixa sair o calor da Terra. Ele cita o exemplo de um planeta do nosso sistema solar que, quando eles estavam estudando, viram que esse planeta tinha uma concentração muito alta de CO2 e que a temperatura da superfície dele era muito alta, né? Ele fala de 470 graus, né? A temperatura da superfície de Vênus, né? E a única explicação para essa temperatura muito alta não é a distância com relação ao Sol, não justifica uma temperatura tão alta, mas é uma atmosfera com uma alta concentração de CO2. Então foi esse, estudando, ele é astrônomo, né, o Carl Sagan, então olhando, observando e prestando atenção na temperatura de outros planetas e na concentração de gás na atmosfera, foi que eles entenderam que uma atmosfera aqui na Terra também, se tiver mais gases de efeito estufa, o CO2, por exemplo, vai ter uma temperatura mais alta. A estimativa é que a gente emita, e não é uma estimativa muito fora da realidade, a estimativa é de 60 bilhões de toneladas de CO2 por ano, né? E é possível, né, fisicamente, construir modelos computacionais matemáticos e simular essa quantidade, né? E isso é feito, né, pelos cientistas, e simular o efeito disso no planeta. Então, isso é conhecido. Vulcões, eles podem emitir grandes quantidades de gases, mas eles emitem também muita poeira, que é o chamado aerossol. Então, no início, quando você tem grandes erupções vulcânicas no planeta, primeiro o planeta se resfria por conta desse aerossol. Por quê? Porque a atmosfera é transparente para aquela luz do Sol que traz energia, mas essa poeira, essas partículas não são transparentes. Elas refletem de volta parte dessa energia do Sol. Então, logo depois de grandes erupções, por conta dessa poeira, chega menos luz, menos energia na superfície do planeta, esfria. Aí depois, num segundo momento, esses gases suspensos podem causar um maior aquecimento. Mas esse aquecimento que a gente tem nos últimos 150 anos, né, aquecimento rápido, não tem outra explicação na natureza que consiga justificar um aumento tão significativo na concentração de CO2. Não tem atividade vulcânica, não tem liberação por oceanos, por latitudes mais altas, onde o gelo está derretendo, né? Aquelas áreas alagadas lá da Sibéria e tal, que podem vir a liberar mais gases, né? Mas a gente não tem, até hoje eu não vi nenhuma teoria que explicasse isso de outra forma. Então é muito legal quando surge alguma coisa diferente, né? Porque é uma oportunidade de a gente ou reforçar alguma hipótese ou até fazer correções, ajustes, né? Mas ao longo da história do planeta, sim, tem uma correlação muito alta entre a concentração de CO2 e a temperatura. Então, todos os períodos do planeta em que o CO2 aumentou, a temperatura do planeta aumentou. Quem ama a ideia de morar em um veleiro certamente ama o conceito de liberdade. Mas
ela sempre traz um pouco mais de responsabilidade também. Eu amo estar em lugares diferentes, trabalhar de lugares diferentes, e esse é o caminho que eu escolhi para minha vida, e vale muito a pena. Mas ficar conectado cada vez em um Wi-Fi diferente, em várias cidades diferentes, aumenta bastante o risco de ter os seus dados ou senhas roubadas. Só para dar um exemplo de como a responsabilidade aumenta com mais liberdade também. E ficar em um lugar longe tendo problema com o banco, nas redes sociais ou de algum aplicativo que você usa para comunicação, como o WhatsApp, pode ser uma situação bastante difícil. Assim como você precisa olhar a meteorologia antes de sair, há vários outros cuidados que você precisa ter em uma vida nômade. Um deles, com certeza, é a segurança digital. Cada vez uma parte maior da nossa vida está no mundo digital. O nosso dinheiro é só um de vários outros aspectos da nossa vida que a gente organiza dessa forma. Então, não adianta se iludir que só câmeras de segurança, travas e alarmes protegem você, quando na verdade uma parte enorme da sua segurança está exposta. E esse é um dos motivos que eu uso aqui no Balanço a NordVPN. Quando você se conecta na internet com o seu notebook ou celular através dela, você se conecta através de um túnel criptografado a outro servidor que pode inclusive estar em outro país. Por isso, não é só a segurança que aumenta muito, mas também você pode assistir filmes que não foram lançados no seu país ainda, comprar passagens mais baratas no local de destino ou acessar sites bloqueados no lugar onde você está. A internet é livre, mas não é 100%. E não é igual em todos os lugares também. E a NordVPN fez uma oferta exclusiva para quem segue o HashTechSal. Fazendo o plano de 2 anos, você ganha 4 meses extras com esse link que aparece aqui na tela e que também está na descrição. E o mais legal é que, se por algum motivo você não gostar, sem problemas, tem uma garantia de reembolso de 30 dias. Dá para dar uma testadinha antes. A internet é um lugar que fica bem mais livre e seguro com uma VPN. Sem bloqueios, sem limites geográficos, sem medo de ter seus dados roubados. Use o link que está aí, experimente, eu acho que vale bastante a pena. Eu estava até, agora há pouco a gente ia conversar, estava procurando algumas coisas mais recentes e vi num site da NASA mostrando que né, a gente teve aquela época lá, né, em 1896, o cara lá, né, o Svante Arrhenius falando sueco, era ele só, né, ninguém acreditava, ninguém dava bola. Hoje, né, então essas ideias foram permeando cada vez mais cabeças, mais pensadores, né? E hoje a gente tem uma proporção de 97% da ciência, dos pesquisadores, né, que se debruçam sobre esse assunto, apoiando, né, essa hipótese dos gases de efeito estufa provocando o aquecimento e não apenas isso, né, mas uma forte contribuição humana nesse aquecimento acelerado. E falando assim em termos econômicos, Adriano, por algum tempo no início, a questão da mudança climática e do uso de combustíveis fósseis, ele pareceu como um inimigo da atividade econômica, já que a principal fonte de energia para a atividade econômica era o carvão, né, depois o petróleo, né, a queima de combustíveis fósseis, né? Só que logo, depois de um tempo, começou-se a perceber que quando você tem uma maneira de produzir, né, e você começa a ter a possibilidade, uma motivação para ter uma nova maneira de produzir, aquilo também surge como uma oportunidade, né? E assim como em qualquer coisa na história e assim na economia, tem aqueles que têm uma visão mais privilegiada, né, e alcançam enxergar mais longe no futuro e percebem ali uma oportunidade. E um grande pontapé para essa mudança de mentalidade foi em 2004, o secretário-geral da ONU, o Kofi Annan, quando reunido com 50 presidentes das maiores instituições do planeta, fez uma provocação dizendo "Who care wins", né? Quem se preocupar vai ganhar a corrida, né? E a partir daí, depois saiu um documento da ONU extenso com um monte de orientações e aí surgiu aquele termo ESG, hoje tão popular, tão utilizado, tão adotado dentro das empresas, pelo menos as empresas que estão preocupadas, né, com essa nova oportunidade, que é o E de environment, né, de ambiente, o S de social e o G de governance, que é a governança. Então, essas 3 letrinhas logo foram adotadas pelo mercado financeiro. A B3 aqui no Brasil, em 2005, criou um índice,
o ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial. E a partir daí, muitas empresas, eu tenho contato com algumas grandes empresas, vou dar um exemplo de uma aqui no Brasil, a Gerdau, uma empresa que adota seriamente, né, esses mecanismos, e isso valoriza a empresa, né, valoriza as ações da empresa. E perceberam, empresas, empreendedores, empresários que perceberam que isso é uma grande oportunidade de você crescer e se destacar. Então, aqueles que primeiramente estão se movimentando nessa direção, estão saindo na frente, vão estar na frente daqueles que resistem e tentam manter os mesmos mecanismos. O cara mais rico do mundo lá, ele, antes de ter a Tesla lá, que já é, né, um grande avanço, né, então ele investe na energia renovável, e ele trabalhava com painéis solares antes de ter a Tesla e os carros elétricos, né? Então foi um cara visionário, né, que esteve à frente, investiu antes nisso. Eu vou dar um exemplo, eu no CEMADEM, eu participo de reuniões da esfera federal, né, de gestão de recursos hídricos e de geração de energia. E eu estava vendo, olha só que interessante, que o Sudeste, né, que é a grande caixa d'água do país, e aí a gente tem uma sorte enorme, né, um privilégio enorme do Brasil produzir grande parte da sua energia elétrica usando água da chuva, uma energia renovável e limpa, né? Mas em anos de seca, como esse, a gente precisou acionar termoelétricas, né? Fomos para a bandeira vermelha, aumentou a conta de luz, e agora a chuva chegando já baixou para a bandeira amarela, né? Então a gente está muito suscetível a essas questões climáticas. Mas a gente tem uma grande oportunidade de ser um dos pioneiros, um dos primeiros a conseguir reduzir muito as emissões, porque boa parte delas estão no desmatamento, né? Se a gente conseguir reduzir desmatamento, reduz muito, quase que metade das emissões do Brasil. Então a gente poderia, né, levantar a bandeira de um dos países que mais rapidamente avançam na direção dos objetivos. Mas eu queria citar o exemplo da região Nordeste, que historicamente foi uma região de seca, né? Portanto, pouca água para produzir a sua energia, dependia de receber energia de outras regiões, mas que nos anos recentes o Sudeste tem recebido pouca chuva, não tem conseguido gerar sua própria energia, e a gente só não está pagando a conta de luz mais cara há mais tempo por conta da energia que a gente recebe do Nordeste. E ela vem de energia renovável, principalmente de energia eólica. A produção de energia eólica do Nordeste era suficiente para atender toda a sua demanda. Então as outras fontes de solar e energia hidrelétrica estavam sendo exportadas para o Sudeste e para o Norte, né? Duas regiões que viveram secas e não conseguem produzir a sua energia suficiente, né? Então hoje o Nordeste, com energia eólica, é um exportador de energia. E aí, assim, ó, apimentando mais um pouco a discussão, né? Mas assim, a gente precisa falar porque é uma coisa que sempre se escuta assim, tipo, existe um complô global, aí você bota ou é China, ou não sei quem, não sei o que lá, para convencer, tipo, 97% dos cientistas, o que é um absurdo só de pensar num negócio desse, né? Tipo, para incutir essa ideia fantasiosa na cabeça das pessoas, assim, você tem algo a comentar sobre isso? Como em tudo, né, ao longo da história, né? Sempre que surge um protagonismo de alguma coisa, sempre tem um antagonismo, né? E isso é da natureza humana, né? Então, sempre vai ter o mocinho e o bandido, né? Os dois lados geram um equilíbrio, né? Sempre que alguém ou a maioria vai para um lado, vai ter aqueles que vão para o outro lado buscando, assim, notoriedade, um destaque, né? Indo na contramão é muito mais fácil você ser percebido do que indo junto com a maioria, né? E fácil grudar num grupo que adoraria que aquela notícia fosse verdade também. Sim, sim. Muitos desses. Agora, esses céticos, essas pessoas que colocam dúvida nessa teoria, né? Eu não vi até hoje ninguém que conseguisse trazer uma explicação coerente, razoável, para uma hipótese que não seja essa, né, de que está aquecendo e que o homem contribui. Então você pode dizer que não é perfeita essa teoria, tem algumas falhas, pode até ter, mas qual seria uma outra explicação
que não aumento de gases por contribuição humana. Então, até hoje eu não vi. Então, né? Mas o que tu tá falando é que não tem, né? Tentando explicar assim, por exemplo, que nem o James Hansen lá que você me mostrou o vídeo, tipo, na década de 80, o cara fez um modelo, né? Que mais ou menos lá naquela época ele acertou a curva de temperatura que hoje, né? É claro que tem, né, um leque de possibilidades e tal, mas o cara falou, ó, isso vai acontecer, e aconteceu, né? Assim, o cara teve um grau de previsibilidade, né? Que talvez outra teoria, sei lá, não tem hoje. Então, hoje não há uma teoria que consiga criar um modelo climático que consiga prever, a não ser a de aquecimento, né, por CO2 ou outros gases. Nunca assim. vi. Eu nunca vi previsões usando mecanismos diferentes que tenham acertado o clima que a gente vive hoje, a temperatura que o planeta tem hoje, né? Nunca vi. E essas previsões do Hansen e do Manabe lá atrás, né? Do Hasselmann, de aquelas lá de 60 anos atrás, né? Do Hansen de 40 anos atrás e outras que vieram depois, né? Elas vão se mostrando acertadas. E elas se baseavam na concentração de gás de efeito estufa, no aumento dessa concentração. Então elas acertaram. Aí alguém pode dizer, não, mas foi coincidência. Pode até ser, mas putz, que baita coincidência, né? Não tem uma outra... Ninguém estabeleceu uma outra coincidência que faça tanto sentido como essa, né? Porque uma coisa é uma opinião, né? A outra coisa é você conseguir prever, né? E eu acho que assim, as pessoas não se tocam, às vezes assim, elas... Às vezes, por exemplo, tem alguém que é mecânico e sabe como funciona o motor, né? Tipo, aqui vai aqui, isso acontece aqui. E tem teorias dentro da mente e modelos, né? Se tiver menos diesel aqui, vai acontecer isso. Se tiver mais ar, vai acontecer aquilo, né? E a atmosfera, né, cara, é tipo um motor, um sistema complexo, vai, assim, né? E exige um grau de entendimento no mesmo nível que precisa para projetar o motor ou saber como ele funciona, né? Precisa de um entendimento, mecânico, assim, né? De como a coisa funciona. E às vezes a pessoa tem um monte de teoria, mas não tem não sabe como funciona de verdade, né? Assim, não tem de consigo fazer um modelo e acertar depois, né? E às vezes a pessoa confia na meteorologia, para velejar, arrisca a sua vida, né, para ir no mar ou não, para ir mas a mesma ciência que faz essa meteorologia fala uma coisa. É a mesma física, né? Tem a mesma física, as mesmas equações. A única coisa que eles fazem no modelo climático é mudar a mistura de gases, né? Colocar um pouco mais de gás de efeito estufa e o modelo mostra que a temperatura do planeta aumenta, né? Então é isso que é feito. E é a mesma ciência que acerta a previsão de tempo, né? Pode ser que eventualmente erre, mas as pessoas acreditam, né? Olham e consultam, né? E perfeito o exemplo que você deu, né? Acredita na previsão de tempo e não acredita na previsão climática, sendo que os princípios físicos são exatamente os mesmos. Sim. E a previsão do tempo, né? Aprendi isso com você também. Ela não é determinística, ela é estatística, né? Ela te dá cada vez mais, conforme melhores previsões, te dá uma chance de acertar cada vez melhor. Já é muito alta para amanhã ou depois da manhã, né? Mas ela não é 100% precisa, né? Não. E nem ela se propõe a isso, né? Ela tem uma certa resolução, ela faz os cálculos, né, num quadrado, que tem um certo tamanho de lado, lá no INDE, do modelo europeu, são 9 quilômetros, né? Então é uma área de 9 por 9 quilômetros, são 81 quilômetros quadrados, né? Então dentro daquela área você tem condições aproximadas, né? Próximo da costa, por exemplo, efeito de coisas, de situações como, por exemplo, o canal de São Sebastião, ali em Ilhabela, né? Então um modelo desse de 9 por 9 não vai enxergar ali o vento dentro do canal. Ele é melhor para mostrar o vento onde você não tem esse relevo acidentado. Sim. E você conseguiria dar algumas dicas do que um velejador precisa estar ligado com relação a essas mudanças? O que pode acontecer? Tipo, épocas do ano que seriam melhores para fazer que seriam as ideais para fazer alguma coisa, continuam, mas mudam um pouquinho. Ou a gente tem que estar mais ligado em algum evento específico? O que você conseguiria dar de dica?
Bom, primeiro dá uma boa notícia, Adriano, que a física da atmosfera continua valendo. Então, os modelos de previsão de tempo, que são modelos físicos, eles vão continuar valendo, né? Então, a previsão de tempo vai continuar sendo uma boa ferramenta, né? Agora, quando você tem o planeta mais quente, o oceano mais quente, evapora mais água, então você tem mais moléculas de água no planeta. Então, a atmosfera ela tem uma mistura mais ou menos constante de 79% de nitrogênio, 21% de oxigênio, né? Mas a porcentagem de gás, que é a água, né? Porque a água a gente tem na atmosfera na forma gasosa. Essa porcentagem varia muito, né? Então, lugares secos você tem muito poucas moléculas, lugares mais úmidos, muitas moléculas, né? E a água também é um gás de efeito estufa, poderoso. A molécula de gás, água. Só que a concentração dela é muito pequena, então nesse balanço todo ela faz pouco efeito. Mas... E talvez ela não esteja variando tanto com a nossa ação também, né? Então, é aí que eu vou chegar. O que está variando um pouco em que sentido? Quando você tem a temperatura da superfície do mar mais alta, vai evaporar mais. Outra, o ar mais quente, ele tem mais capacidade de reter moléculas de vapor de água. Então, o total de moléculas de água na atmosfera tende a aumentar com o planeta mais quente. Tá? Com mais moléculas de água, você tem as formações de nuvens e tempestades também mais fáceis, porque a molécula de água, calor e moléculas de vapor de água são os dois principais ingredientes para a formação de tempestades. Aprender a observar nuvens, comportamento de nuvens, né? Olhar para o céu. Então o navegador já tem, por natureza, esse espírito observador do que está em volta, né? Do mar, do vento, das nuvens, né? Então, uma sugestão que eu dou é avançar um pouco mais no conhecimento do comportamento, da formação de uma nuvem, no processo de convecção, né? Como é que se forma uma nuvem de tempestades? Então ela começa, vai crescendo, vai se desenvolvendo. Depois que ela se desenvolve, ela é transportada. E ela é transportada, eu falo bastante isso em cursos, em vídeos que eu apresento, os ventos a 5 km de altura, eles transportam essas nuvens de tempestade. São as nuvens cumulonimbus, né? Não é o vento que você está percebendo na superfície. Exato, perfeito. Não é. É o vento em altitude, que é aproximadamente o centro de massa da tempestade. E o vento em superfície, geralmente, é diferente do vento em altitude, tanto em direção como em velocidade, né? As tempestades mais severas acontecem aqui, por exemplo, na área Charlie, né, entre São Paulo e Rio, com ventos a 5 quilômetros de noroeste, e ventos fortes, de 50 nós de noroeste, né? Enquanto que em superfície você tem um vento bem mais fraco, e às vezes de nordeste ou de leste, né, uma brisa entrando no litoral. E as tempestades, elas andam nessa velocidade de 50 nós junto com o vento, ou elas têm um certo arrasto, elas andam um pouco menos que o vento? Tem um arrasto, elas andam mais devagar. Em geral, de 20 a 30 nós, né? Elas vão se deslocando. E quanto mais forte está o vento em altitude, Adriano, olha só que mecanismo, né? Que influência interessante. Você gera uma inclinação na tempestade, né? Porque se tem um arrasto, né? A parte de cima vai andar mais rápido que a parte de baixo. E esse tilting, que a gente chama essa inclinação da tempestade, ele favorece a tempestade ser mais intensa e durar mais tempo. Por quê? Quando a nuvem está se formando, o ar está subindo, né? Precisa subir ar para formar a nuvem. A um certo ponto, carregado de muita água e gelo, começa a cair. Se a corrente de ar que sobe e a que desce estão na mesma direção, uma vai competir com a outra. Então o que está descendo vai resfriar a corrente de ar que está subindo, vai frear, a nuvem chove, né? Cai tudo e acabou a tempestade. Se você tem uma inclinação, o ar que está subindo e alimentando a formação de água e gelo não compete com a região onde essa água e gelo estão caindo. Então você consegue sustentar essa nuvem se desenvolvendo por mais tempo e a chuva e a tempestade acontecendo por mais tempo por causa dessa inclinação. Então às vezes não está muito quente, né? Não parece que está muito perigoso o tempo, mas tem ventos muito fortes em altitude que são um mecanismo para você formar tempestades mais severas.
Todos nós gostaríamos de uma previsão de tempo que desse sol todos os finais de semana, não ia ser legal? Mas não é para isso que a gente tem uma previsão do tempo, ou do clima. Não é para ser feliz quando a gente lê a previsão, mas sim para a gente não ser pego de surpresa. Não é catastrofismo. É responsabilidade, evidências e maturidade para lidar com verdades que incomodam. Tá, o tempo tá ficando mais intenso, a gente sabe, né? Mas do ponto de vista do velejador, também a meteorologia é muito melhor do que era nos anos 80. De certa forma, uma coisa até compensa ou supera a outra no sentido assim, tá ficando mais intenso. Mas também hoje a gente tem muito mais recursos, se a gente souber usar, claro. Sim. Para ser muito mais seguro do que era nos anos 70, 60, ou coisa assim. A gente está numa situação muito melhor, essa é a boa notícia. Cara, e o veleiro tem uma vantagem absurda que um prédio não tem, né, cara? A gente pode ir para outro lugar, né, cara? Então, assim, tendo previsão ou mudar a situação que a gente tá, a ancoragem, né? A gente também, tendo previsões boas, a gente consegue se adaptar, né? Também tem o fato negativo que o nosso chão, né, que é a água ali e tal, vai se mexer, né, o que é ruim, né, tem ondas e tal, mas a gente também consegue se esconder, mas para isso tem que ter conhecimento e tem que estar ligado, né. E você, cara, você tem hoje uma relação muito forte com a vela também, né, com a náutica, né, preparando gente, te dando assistência, né, me fala um pouco do teu trabalho com meteorologia para náutica, né, para veleiros principalmente. Com relação ao meu trabalho de apoio, então eu apoio navegações, principalmente aquelas de trajetos mais longos, onde vai fazer muita diferença o percurso que você vai fazer, em que não necessariamente a linha reta vai ser o melhor percurso, né? Então, trajetos pequenos na costa, tipo Baía da Ilha Grande para o Rio de Janeiro, as condições meteorológicas, sim. Então, o apoio meteorológico vai te ajudar a escolher a melhor janela, melhor horário de partida, né? Mas dificilmente você vai precisar fazer um percurso muito diferente do que seria vai ter que andar mais muito curto. mais, né? Não vai. Proporcionalmente. Não vai. Mas como quando, por exemplo, você vai do Brasil para a África, então o grau de liberdade de trajetos é enorme, né? Então, um serviço desse de roteamento meteorológico vai te ajudar a aproveitar melhor os sistemas meteorológicos que estão ali, né? E também você tem, para quem faz viagens mais curtas, ou eu já fiz um curso teu que foi maravilhoso também, né, de meteorologia. Você tem outras coisas assim para, tipo, marinas, pessoas que navegam aqui mais próximo? Tem. A gente está recentemente trabalhando com ações mais presenciais, né? Aliás, na verdade, nos dois sentidos, né, que o mundo hoje permite. Então, a gente oferece cursos online, né, cursos à distância. Tem curso gravado, tem curso ao vivo, né, parcerias com escolas náuticas, seja para preparação para habilitações de amador, seja conhecimento mais genérico, prático e aplicado para navegação, né? Porque as provas de capitão amador, por exemplo, é basicamente teoria, né? É decoreba do que está lá na teoria, né? Mas aí depois a gente pode trabalhar também a prática. E tem também as palestras que a gente faz em marinas, são um lugar excelente para a gente fazer esse tipo de ação, porque ali você reúne pessoas que passam por ali para ir navegar, né? Então, marinas onde você tem veleiros, mas também pessoal que navega motor, né? Lancha também, né? Então, você conseguir planejar não só para ter, primeiramente, claro, a segurança, mas também o conforto de pegar um dia que não vai balançar tanto, né? Então, você planejar isso e o percurso também vai te ajudar a ter mais sucesso, ter momentos mais agradáveis, ter menos situações de medo, de surpresa, Adriano. Eu sempre falo muito a questão de não ser surpreendido, né? Porque, vou planejar se vai estar um pouquinho mais de onda ou menos de onda, a diferença é pequena. Mas se entra uma ventania de repente que você não esperava, isso pode ser um transtorno muito grande. Você está perto de pedras, por exemplo, vem um vento forte desse, pode te jogar dentro das pedras. Mesmo que não te jogue, só o medo de cair nas pedras já pode gerar um
um transtorno, um trauma grande para as pessoas. O Giovanni me contou que recentemente ele desenvolveu uma palestra para marinas e clubes ou qualquer outro grupo que tenha interesse em meteorologia, especialmente aplicada à náutica. E quem tiver interesse é só entrar em contato pelo Instagram dele, #Cell, que aparece aqui na tela e tem na descrição também. E aqui também uma dica, uma sugestão, né, para quem veleja, é não olhar apenas uma previsão. Vai olhar o Wind, é uma excelente ferramenta, recomendo, uso para apoiar a navegação, usei na expedição antártica, mas principalmente, Adriano, em que situações, Giovanni, toda hora eu preciso olhar os dois? Para previsões de mais de 3 dias. Tá? Previsões de até o segundo dia, terceiro dia, o europeu é bem legal, ele tem a resolução melhor, e não vai ter muita diferença com o americano. Né? É um bom hábito comparar, sim, porque tem casos em que tem uma diferença, né, nos primeiros dias. Mas acima de 3 dias, assim, não deixa de olhar o modelo americano, porque aí você depende de sistemas de grande escala. Né? Aí a resolução do europeu melhor não oferece muito ganho. Pelo contrário, às vezes gera ruídos e até uma desvantagem para o europeu. O americano, que é mais suavizado, às vezes esses padrões de grandes movimentos de altas e baixas, posição de frente fria, ele consegue prever muito bem. Tipo, previsão do tempo é pior que juro composto, assim, tipo, o erro vai aumentando, tipo, vai virando uma bola de neve. Também tem outra dica, Adriano, para quem navega aqui entre São Paulo e Rio, e na verdade essa rede está se expandindo, de anemômetros, são os sensores que medem o vento, que ficam localizados ou em ilhas ou muito próximo do mar, justamente para quem faz atividades no mar, que são os anemômetros da Muito Bons Ventos. Tem um site que você acessa e eles têm resolução altíssima, assim, ele vai corrigindo a cada minuto ou na escala de segundos. No Wind tem uma série de anemômetros, mas a resolução temporal é baixa, e aí às vezes vem algo como uma nuvem rolo, que é rapidinho, assim, você não vê, parece que aí tá lá, 10 nós, mas na verdade passou um negócio de 30 lá e não foi registrado. Às vezes tá um dia lindo, ensolarado, parece que não vai acontecer nada e entra uma linha de cisalhamento dessa. Então mesmo em dias lindos, ensolarados, é um hábito saudável você de vez em quando dar uma consultada, ver se não está chegando nada diferente. Alguns problemas na vida, quando ignorados, tendem a piorar. E esse parece ser um caso bem evidente desse. Daqueles que, quanto antes se age, menos esforço é necessário. A humanidade mudou o clima de certos pontos da Terra inúmeras vezes. Não pela concentração de CO2 ou gases de efeito estufa como hoje, mas por formas mais simples, como desmatamento ou uso errado do solo, por exemplo. O Egito já foi o celeiro do Mediterrâneo durante o Império Romano. A Ilha de Páscoa, o Dust Bowl americano, o Crescente Fértil são alguns de muitos outros exemplos. Só que antes, a gente tinha muito pouco poder de influenciar o clima. Precisávamos muitas gerações. Hoje, temos muito mais. E a gente consegue ter um impacto no mundo inteiro. O poder aumentou, a responsabilidade também. Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10 já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá, e eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela, tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco, ou se não, domingo às 10 da manhã com mais outro episódio. Até mais.